Olá, meu nome é Amanda Lousada, eu sou sócia aqui da Olimp Investimentos e nós estamos começando mais um episódio do Invista com a Olimp. E hoje iremos receber aqui no canal Gabriel Filé, que é sócio e banker da Olimp Investimentos. O Gabriel possui mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro. E hoje ele é responsável pelo Asset Allocation do mercado internacional na Olimpo e pela capacitação dos assessores sobre o mercado internacional. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer te ter aqui hoje. Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco aqui as informações do mercado internacional em mais um episódio do Invista com a Olimpo. E no capítulo de hoje vamos falar sobre o mercado internacional, as alocações de ativos, a nova conta global XP, a volatilidade do dólar e teremos muito assunto, viu, Gabriel? Você está preparado? Preparado, preparadíssimo. Vamos lá. Vamos lá. Os Estados Unidos hoje vive a sua maior taxa de juros dos últimos 20 anos, né, Gabriel? E com a inflação também acima da meta, nós temos oportunidades de investimento para se proteger contra esse cenário. Com certeza, Amanda. Como você bem disse, hoje a gente tem uma oportunidade de primeiramente investir no maior mercado financeiro do mundo, né? E o mais desenvolvido, que é o mercado americano. Somado a isso, em dólar, que é a moeda mais utilizada e também é uma das moedas mais fortes que nós temos hoje. E abriu-se agora uma oportunidade, né, na renda fixa, né? Então essa alta taxa de juros, a gente tem uma oportunidade aqui histórica de fazer um posicionamento muito interessante visando aí o médio e longo prazo. E além disso, né, quando a gente fala também do mercado internacional, a gente consegue acompanhar as principais tendências econômicas, né? Então, por exemplo, a tendência agora que é a inteligência artificial, que vem ditando muito o ritmo das bolsas nos Estados Unidos. Gabriel, e puxando o gancho aqui para o dólar, né? Como a cotação do dólar influencia? Porque a gente acabou vendo uma volatilidade grande do dólar nas últimas semanas, né? E isso acaba impactando bastante os nossos investimentos locais e preocupa bastante o investidor. Como o investidor consegue se proteger contra essa oscilação cambial? Legal. Bom, para quem já está dolarizado, né, já tem um investimento internacional, essa volatilidade, essa apreciação do dólar frente ao real acaba sendo benéfico, né? Mas uma pergunta que a gente ouve muito aqui é qual que é o momento de começar essa exposição internacional? E é o que a gente mais ouve dos clientes. Agora é o momento, agora não é. Então, assim, não tem um cenário ideal para começar a exposição internacional, né? É praticamente impossível prever aí o comportamento do dólar no curto prazo, né? E, eventualmente, o dólar ele pode ter uma desvalorização e demorar algum tempo para retomar o último patamar. Então, o que a gente sempre sugere é fazer os movimentos aos poucos, por etapas, né? Então, fazer as remessas de real para dólar aos poucos. Até porque, quando a gente pensa numa alocação internacional, Amanda, não é uma alocação de curto prazo, né? A gente está pensando em algo estrutural, de médio e longo prazo, né? Então, seja para fazer uma diversificação de investimentos, seja para fazer um planejamento sucessório, né? Ou também a gente se blindar dos nossos custos aqui no Brasil, né? Porque a gente não repara, mas muitos dos nossos custos têm o fator do dólar influenciando. Então, por exemplo, combustível, né, que segue aí a cotação do petróleo, a gente tem os eletrônicos, né, os alimentos, então muitos dos nossos custos aqui diários têm influência do dólar. Então, quando a gente parte para uma exposição internacional, é algo de médio e longo prazo. Então, a cotação do dólar ela é importante sim, mas a gente sabe que historicamente o dólar ele vem se valorizando, né? Basta lembrar que no início do Plano Real, em 1994, um dólar equivalia a R$1. E hoje um dólar está em quase 5,50, né? Então a gente tem aí claramente um movimento contínuo do dólar se valorizando.
ir fazendo ali o preço médio, né, Gabriel? Exatamente. Então, fazendo as remessas aos poucos, vai minimizar qualquer volatilidade mais forte aí no curto prazo. Para não querer também acertar ali a asa da mosca. Exatamente, porque se o investidor ele quer operar, né, o dólar, talvez existem outros instrumentos melhores para você operar o dólar aqui no Brasil mesmo, sejam contratos de derivativos, sejam fundos cambiais, enfim. Então, quando a gente pensa no investimento internacional, que está atrelado ao dólar, é algo estrutural, não é algo de curto prazo. Inclusive, aqui na Olimpo Investimentos, nós temos um time de peso, né, que é o Olimpo Advisory, no qual o Gabriel faz parte, onde vocês discutem, direcionam aqui os investimentos, os melhores investimentos, né, para os nossos clientes. Gabriel, como é estruturado essa questão de asset allocation do mercado internacional, que é um mercado tão volátil e tão diversificado, né? Excelente pergunta, Amanda. Bom, primeiro a gente vamos separar em duas frentes aqui, né? O primeiro, qual que é o pedaço do patrimônio que o investidor precisa ter alocado internacionalmente. Então, isso varia muito de perfil para perfil, né? De momento de vida do cliente, mas é importante começar, né? Então, quando a gente pensa numa alocação de investimentos, acho que iniciar ali com 5% do patrimônio financeiro no mercado internacional é um bom início, né? Então, uma vez que começou a alocação internacional, a gente tem que selecionar aonde investir, né? Que é o asset allocation. Então, a gente tem tido preferência por os investimentos em renda fixa, né? Porque, novamente, né, o mercado de renda fixa nos Estados Unidos vem oferecendo as maiores rentabilidades nos últimos 20 anos, né? E também a Bolsa de Valores, né? Investimento em ações, em equities. Mas a gente aloca menos hoje em renda variável porque a Bolsa Americana ela teve uma valorização muito forte recentemente, né? E muito consistente. Então, eventualmente, pode ter algum ajuste aí no meio do caminho. E quando a gente fala também de asset allocation, vale lembrar que o brasileiro hoje, ele praticamente não tem investimento internacional, né? Mais de 90% dos investimentos dos brasileiros estão no Brasil, né? E o Brasil representa muito pouco, né, da economia mundial. Então, hoje, o PIB brasileiro ele representa menos de 4% do PIB mundial. Quando a gente pensa no mercado de renda variável, menos de 1% da nossa bolsa tem representatividade no mundo. O mercado de renda fixa, menos de 3%. Mas ainda assim o brasileiro ele investe a maior parte aqui no Brasil. E qual que é o investimento mais popular, né, do brasileiro? Ainda é a poupança, que querendo ou não é um investimento ali, vamos dizer, de renda fixa, porque tem uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade no retorno. E mesmo o investidor mais avançado, né, mais experiente, ele investe a maior parte em renda fixa, porque é natural, né? Até porque a gente tem no Brasil um histórico de taxa de juros muito alta, né? E a renda fixa supera o índice da Bolsa, o Ibovespa, consistentemente nos últimos anos. Então é natural aqui que a gente tenha uma alocação maior em renda fixa. Então, quando a gente parte para a alocação internacional, uma porta de entrada acaba sendo a renda fixa nos Estados Unidos, que a gente une o útil ao agradável. Então, fazer a exposição internacional e ainda assim ter uma boa previsibilidade de retorno e capturando essas excelentes taxas de juros nos Estados Unidos, que a gente consegue montar uma carteira com uma boa rentabilidade previsível por muitos e muitos anos, né? Então, assim, acho que, e claro, o investidor ali mais arrojado, o investidor mais agressivo, né, enfim, ele vai ter acesso a qualquer tipo de investimento, tá? A parte de ações, a parte de ETFs, seguir as principais tendências, né? Hoje, por exemplo, a inteligência artificial vem ditando a rentabilidade da Bolsa Americana nos últimos meses, né? Então, mas a gente prefere iniciar o investidor ali na renda fixa, até para ele ficar um pouco mais confortável com essa exposição inicial. Sim. E é por causa também da volatilidade que é maior, né? Exatamente. E depois de todos esses números que você me trouxe, fica mais do que claro que fazer o investimento
um investimento internacional é extremamente importante, né, Gabriel? Sim. Antigamente era complicado, era burocrático, né, fazer investimentos globais, mas hoje já existem plataformas como a própria Conta Global XP, que vem atraindo muito a atenção aí dos investidores, né? Exatamente. Então a gente falou aqui de mercado internacional, falamos dos investimentos, mas na prática, né, como colocar isso, como iniciar essa exposição, né? Então hoje a XP ela conta com a disponibilidade da conta global da XP. O que é legal, ela é uma conta sediada nos Estados Unidos, então efetivamente o patrimônio do investidor ele está nos Estados Unidos, não está no Brasil, então aqui a gente já tem a diversificação do risco fronteira, né? E ela é uma conta 100% integrada no aplicativo, né? E como você disse, antigamente abrir uma conta internacional era burocrático, eram formulários. Hoje não, em questão aí de minutos, essa conta global ela pode ser ativada sem custo nenhum, né? E uma vez ela aberta, no mesmo dia a gente já consegue começar a fazer uma primeira remessa, né? Então essa conta estando aberta, quais são os veículos que a gente consegue investir, né? Então eu vou separar em 3, né? Primeiro, os títulos de renda fixa. Então a gente tem as Treasuries e os bonds, né? As Treasuries são os títulos de dívida do governo americano, e que é considerado por muitos o investimento mais seguro do mundo, né? Porque ele é em dólar e financia o governo americano, né? Então a gente tem as Treasuries. Como se fosse o nosso tesouro aqui, como né? se fosse um título público brasileiro. É o título público lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados né? Unidos. Então, similar ao nosso tesouro direto aqui. Exato. E aí a gente tem os bonds, né? Que são os títulos de dívida emitidos por empresas, que são os equivalentes às nossas debêntures aqui no Brasil. Então, esses títulos de renda fixa, Treasury Bonds, eles também, basicamente, são sempre pré-fixados, eles pagam uma taxa pré-fixada, que hoje está rodando em torno aí de 5% a 6% ao ano, né? Mais o dólar, claro, e eles pagam juros semestrais. O segundo grande veículo de investimento são os mutual funds, que são os fundos de investimentos. E aí a gente tem mais de 100 fundos disponíveis na plataforma. A gente vai ter fundos de renda fixa, né? Os fundos multimercados, que são os hedge funds, e os fundos de ações, né? E para finalizar, o investidor ele vai conseguir comprar qualquer ativo negociado na Bolsa dos Estados Unidos, seja na Bolsa de Nova York ou na Nasdaq. E aí a gente está falando de mais de 10 mil ativos, né? Então é muita opção de investimento, Muitas né, mano? opções. Não faltam opções. E aí, para finalizar ainda, o investidor ele pode ter um cartão de débito, né? Então, né, hoje a gente sabe que muitos dos nossos clientes, enfim, tiram férias em outros países, né? Vão viajar para fora. E essa conta global da XP ela ainda oferece um cartão de débito, ou seja, o investidor está ali viajando, né? O cliente está viajando, está fazendo as suas compras, usando o cartão de débito e debita diretamente da conta em dólar, né? Então, debita em dólar. E com isso, acho que a principal vantagem é a economia do IOF, né? Porque o IOF no cartão de crédito nacional ele é altíssimo, né? Então, todo esse processo de abertura de conta, de investimento, ele é muito ágil e não deixe de chamar o seu assessor Olímpio para ele ajudar nessas etapas. Eu ia falar isso mesmo, porque ficou fácil agora para abrir a conta, em minutos você consegue abrir a conta internacional XP, mas tem muitas mais opções do que até mesmo a gente tem aqui no Brasil, né? Então, tem que consultar o seu assessor Olimpo para também não cair numa cilada ali, porque o mercado internacional ele é muito mais volátil, muito mais complicado do que o nosso aqui também, né? Exatamente, como eu disse, eles são mais de 10 mil ativos. Mais de 10 mil ativos. Às vezes o investidor ele vai procurar ali algum ticker, né, algum código de negociação na bolsa, não sabe o que é, e pode ser um investimento de criptomoeda, por exemplo. Então, a gente tem as nossas recomendações das nossas casas de research independente, da própria XP, então é muito importante ter o apoio do seu assessor ali no momento de fazer o investimento. Com certeza. Gabriel, adorei o nosso bate-papo de hoje, extremamente importante esse assunto, né? Mostramos também como o cenário internacional impacta aqui os investimentos locais também. Muito obrigada por trazer todo o seu conhecimento e dividir aqui com a gente. Que é isso, eu que agradeço, aqui foi um prazer participar desse episódio
E conte conosco, conte com todo o time aqui da Olimpo para lhe ajudar. E você que deseja investir no exterior, chame o seu assessor Olimpo, que nós ajudaremos na escolha dos melhores ativos globais para você. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, que nós faremos mais vídeos educacionais assim como esse. Até a próxima e bons investimentos!